Meus irmãos, quero convidá-los a dar continuidade à nossa série que temos estudado. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Marcos, tá? Livro de Marcos. E nós vamos, nesse instante, então, ler no capítulo 15. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e podermos, nesse instante, buscar de Deus na sua palavra aquilo que nós precisamos para a nossa instrução dentro da Escritura. Então, livro de Marcos, no capítulo 15, versos 1 até o versículo 20. Isso, até o verso 20. Marcos 15, de 1 a 20. Dando sequência à nossa série a respeito do Rei Jesus e o que de fato Ele fez por você e por mim, o que Ele sofreu por nós. Nós vamos ler esse texto de forma conjunta e quero ouvir a sua voz também à medida que lemos esse texto, tá? Falando de Jesus perante Pilatos e também Jesus entregue aos soldados. O que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite, a partir desse texto da Escritura Sagrada? Leiamos juntos então. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com os quais um tumulto havia cometido homicídio, e vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilato lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhes haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilato lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-no de púrpura e vestiram-o com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora
com o fim de o crucificarem. Amém. Deus nos ajude nesse instante a olhar para esse texto com temor e tremor diante de Deus, a fim de que sejamos edificados. Quando você olha o desenrolar do registro de Marcos, a partir do capítulo 14, nós vamos encontrar que há um plano que a liderança tinha para, então, tirarem a vida de Jesus Cristo. E dentro deste plano que eles tinham, havia então o pacto de Judas Iscariotes, feito então com os principais sacerdotes, para que pudesse então entregar o Senhor Jesus Cristo, e tudo isso dentro de um contexto que Jesus manda que os discípulos preparem a última Páscoa, para que Jesus pudesse então comer com os discípulos e fazer aquela transição exatamente para a ceia do Senhor, onde Jesus então indica quem é o traidor, e assustadoramente os discípulos assim estão naquele instante, quando Pedro também é avisado quanto à questão dele trair o Senhor Jesus Cristo, naquele momento tão crucial que Jesus precisava da sua companhia, diríamos assim. Pedro então, ele nega ao Senhor Jesus Cristo. O sofrimento de Jesus caminha, como nós vimos no momento passado, e agora nós encontramos um Jesus que ele já está então entregue nas mãos das autoridades, de forma mais específica aqui de Pilatos, para desenrolar este momento, onde nós vemos então o julgamento, o flagelamento de Jesus, o seu açoitamento, a fustigação em relação a Cristo Jesus e a zombaria que faziam com o Senhor Jesus Cristo, através da expressão, salve Rei dos Judeus. E eu quero nesta noite então compartilhar com os irmãos, você que me ouve nessa oportunidade, sobre esse tema, Jesus o condenado para me absolver. Jesus condenado para me absolver. E eu quero que você olhe para esse texto, olhando Jesus no seu lugar, olhando para Cristo como aquele que cada passo que ele dá deveria ser o seu. Cada sofrimento dele, cada palavra dele deveria ser a minha e a sua palavra. E eu quero então aqui dividir o nosso compartilhar desse texto, a nossa exposição, então em três partes, e a primeira delas nos fala de Jesus sendo processado em meu lugar. Verso 1 até o versículo 5, nós encontramos aqui a segunda reunião do Sinédrio, muito cedo de manhã, depois de se reunirem à noite, receberem o Senhor Jesus Cristo após a sua prisão naquela noite. Agora então, o Sinédrio recebe o Senhor Jesus Cristo como aquele que estava sendo então processado, sem tornar clara as suas acusações, e ele é processado naquele instante. O Sinédrio se reúne, então amanhece o conselho do Sinédrio se reunindo para reafirmar as conclusões que eles tiveram durante o julgamento ilegal um julgamento noturno. Então, estão agora pela manhã, e Jesus, ele é, na verdade, acusado como aquele que se diz rei, e por causa da alegação, então, de Pilatos, é que veio, então, a pergunta, você é o rei dos judeus? Onde, então, Jesus está dizendo assim, você que declara isso, não é a declaração que eu estou fazendo, mas você, na verdade, está declarando essa verdade. É como se Jesus estivesse respondendo assim. Mas, como sabiam os líderes religiosos que Pilatos não levaria Jesus Cristo à acusação apenas por essa questão mais religiosa, porque dizer assim, isso aqui é apenas uma superstição religiosa, é coisas da religião judaica, isso aí, vocês é que vão cuidar disso.
Mas, então, acusações vieram com acusações agora mais políticas, quando dizia, então, acusando o Senhor Jesus Cristo de levantar ou trazer o povo, proibindo o povo de pagar impostos a César, e também declarando como se fosse o rei em lugar de César. E César, então, naturalmente, politicamente, se sente grandemente ofendido. E essas são acusações, então, que trouxeram para processar o Senhor Jesus Cristo. Então, precisaram, na verdade, fabricar aí um crime político, tá? Para que pudesse, então, apresentar Jesus como aquele que estava se levantando contra o Império Romano e contra o rei César. E essa era, com certeza, uma grande ofensa. Os principais sacerdotes, então, julgaram ainda muitas acusações, ou trouxeram muitas acusações contra o Senhor Jesus Cristo, e é isso que o texto nos diz. Então, os chefes dos sacerdotes faziam acusações, e Pilatos então pergunta: você não vai responder? Pergunta ao Senhor Jesus Cristo, e o texto nos diz que Jesus, ele faz silêncio, ele não responde uma palavra sequer. E Pilatos não entende esta calmaria do Senhor Jesus Cristo, o fato de nada ele falar em relação às acusações. Um dos comentários consultados, comentário Esperança, nos traz aqui algumas questões muito interessantes quando fala desse silêncio, que muitas vezes o silêncio incomoda. Isso acontece conosco, quando em alguma circunstância as pessoas fazem silêncio e nós esperamos que elas falem alguma coisa e você fica assim, o que está acontecendo? Por que esse silêncio? Como, por exemplo, você ora a Deus e de repente Deus nada fala, nada te diz em relação àquilo que você ora. O silêncio de Deus muitas vezes nos incomoda. E aqui o silêncio também incomoda. É interessante quando falamos de silêncio, o silêncio muitas vezes ele aparece como uma manifestação de uma admiração ou um espanto, né? Diante, quem sabe, de um elogio, por exemplo, né? Às vezes se faz silêncio. De repente alguém pensa assim, eu não mereço o que está fazendo, mas ele faz silêncio ao invés de expressar alguma palavra. Muitas vezes há um silêncio que é o silêncio de desprezo. São declarações ou abordagens que às vezes não merecem respostas. Então, é exatamente aquele silêncio de desprezo a alguém. Então, alguém orgulhoso acaba se desprezando daquele que de alguma forma, então faz alguma declaração. Mas existe também um silêncio que é o silêncio do medo. Às vezes, por medo das pessoas, alguém não diz nada, porque teme de fato aquele que verbalizou alguma coisa ou trouxe alguma pergunta que poderia incriminar. Mas há também um silêncio que é o silêncio de um coração muitas vezes partido, né? Que é quando uma pessoa é verdadeiramente ferida, então ela não explode em protestos, mas recriminações e explosões, mas ela na verdade faz um silêncio para se conter. Mas há um outro silêncio que esse diz respeito ao silêncio aqui, que nós entendemos que Jesus tenha feito, que é o silêncio da tragédia. O que é isso? É quando se faz o silêncio porque entende assim, olha, não há mais nada que fazer. Não adianta verbalizar nada, não adianta responder nada. O veredito já está determinado, o veredito já está feito e, portanto, nada a se falar. E entendemos que Jesus tenha usado esse silêncio, que é o silêncio da tragédia, já está tudo tramado, não adianta nada dizer, e muito mais do que apenas isso. Como se pensássemos, entre aspas, o pai não havia ouvido a sua oração quando ele orou, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus entendia que estava num processo que ele não podia fugir dele. Então o silêncio foi o silêncio da tragédia, já está determinado, e pelo Pai eu irei, ainda que sejam responsáveis aqueles que estejam ou que estão me entregando. O ódio, como dizia alguém, o ódio dos líderes judeus, era na verdade uma grande cortina de ferro, que as palavras não conseguiam penetrar. A covardia de Pilatos diante da multidão era uma barreira que as palavras não conseguiam transpor. Assim, Jesus então foi entregue e processado no seu lugar.
no meu lugar. Por minha causa, por sua causa. E eu queria lembrar algumas questões aqui para a gente ir buscando algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Cristo respondeu a Pilatos, mas não respondeu às testemunhas, porque ele sabia que as alegações delas eram falsas. E que havia já determinado onde chegaria com todo o processo, por isso o seu silêncio. Às vezes podemos perguntar, nós temos razões das nossas respostas muitas vezes? Justifica as nossas respostas em algumas circunstâncias? Ou era melhor o silêncio? Outra coisa importante que eu queria trazer para o nosso coração, que Jesus nos ensina que muitas vezes as palavras não terão efeitos esperados por nós, se não, na verdade, descansarmos nos propósitos de Deus para as batalhas que nós temos na nossa vida. Lembrando de Eclesiastes, quando diz, há tempo, na verdade, de falar e tempo de calar. Aprendemos isso com Jesus, onde entendemos que muitas vezes a tragédia já está pronta, eu preciso depender de Deus para enfrentar aquelas circunstâncias. Outra questão interessante para a gente pensar aqui, para a nossa aplicação, é que a misericórdia que vem ao nosso encontro, não é porque nós merecemos algo de Deus, mas é exatamente porque nós não temos direito a nada, é que nós precisamos apelar pela misericórdia de Deus, porque ela é totalmente gratuita. E saber, só Deus pode nos assistir quando nós, por alguma razão da nossa fé, nós sejamos processados diante do mundo que nós vivemos. O que faríamos se nós tivéssemos o controle de ser misericordioso com os outros? Será que nós usaríamos de misericórdia? Ou nós processaríamos as pessoas por falta de misericórdia? Quantas vezes nós estamos exatamente como aqueles líderes judeus, que estamos processando os outros como se nós fôssemos perfeitos, como se nós de fato tivéssemos toda a razão do mundo, e em nós não houvesse nenhum delito, nenhuma falha, nenhum pecado. Quem somos nós? Como chega Jesus e fala para aquela mulher adúltera que foi levada à sua presença, certa ocasião, então Jesus volta para aquela mulher depois de uma conversa com os circunstantes e pergunta: quem não tem pecado lança a primeira pedra, e a Escritura nos diz que todos saíram. E Jesus então volta para aquela mulher e diz: olha, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vai e muda de vida, vai e não peques mais, muda de vida. Todos são pecadores, portanto nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos, eu e você, da graça de Deus, que quem sabe em circunstância dessa, contra Cristo, você e eu, estaríamos também lhe processando. Foi Jesus processado para que você e eu tivéssemos o nosso processo totalmente suspenso, paralisado, descontinuado, porque Ele tomou o lugar e foi processado em meu e em seu lugar. O caminho da cruz, ele não precisaria ser trilhado por nenhum de nós, porque Cristo trilhou por nós. Jesus fez isso cabalmente, processado por aquilo que você e eu merecemos. A grande diferença é exatamente essa. Ele foi processado por aquilo que ele não merecia. Foi por sua e por minha causa. Mas eu continuo o texto, a partir do verso 6 ao verso 15. Jesus então condenado para me absolver. Jesus é julgado no meu lugar. Jesus é julgado no meu lugar. O verso 6 continua dizendo: ora, por ocasião da festa, que a festa da Páscoa, era comum soltar soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. A multidão é que escolhia.
O povo é que escolhia. Então, quem definiu isso, o indulto, foi exatamente o governador, e já era prática natural. Mas ali estava então diante deles duas pessoas, Jesus e Barrabás. E quando a Escritura nos diz que Barrabás era este homem, como diz o texto, um preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. E segundo os estudiosos em relação a este Barrabás, esse Barrabás era um homem de fato assassino, um rebelde, aquele que sempre se levantava contra todas as ordens estabelecidas, fazia parte deste grupo, tá? Pouco sabemos a respeito de toda a história, mas nos informa que, pelas características de Barrabás, ele fazia parte de um grupo de judeus chamado sicários, uma palavra muito comum aí, ouvida pelas mídias dos nossos dias, de um dito sicário, que eram, então, homens portadores de uma ferramenta muito parecida com o instrumento cortante, que é a faca que nós temos, chamado adagas, que normalmente eles usavam de forma escondida, muito pontiaguda, e às vezes com as duas lâminas realmente extremamente cortantes, e eles usavam isso escondido em suas roupas, e em qualquer circunstância, devido ao seu caráter nacionalista e fanáticos violentos, eles não perdiam uma oportunidade sequer, então, para usá-la em circunstâncias que, na verdade, poderia manifestar aí a sua violência. Esse era o Barrabás, fazendo parte, quem sabe, de um grupo dessa natureza, pela descrição que a Escritura nos traz. Então é provável que o Barrabás seja um desses homens. E ali estava então o povo pedindo, usando o mesmo critério de sempre, que o povo escolhesse quem deveria então ser solto e quem deveria ser crucificado. Os sacerdotes entendiam que não podiam perder, na verdade, aquela batalha. E então eles incitaram as multidões, para que as multidões de fato pudessem pedir então e aclamar quanto à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, na verdade, já tinham fugido, a notícia assim, se espalhado, exato, daquele momento tão trágico na vida do Senhor Jesus Cristo, e o povo não podia, na verdade, deixar, devido à sua própria natureza, de atender aos ditames exatamente da liderança judaica para entregar ao Senhor Jesus Cristo. E o Sinédrio estava pronto para julgar. Iriam violar as próprias leis. Na verdade, realizariam um julgamento simulado, muitas vezes disfarçado e fingido de toda a noite, mas naquele instante queriam de fato entregar o Senhor Jesus Cristo. E nós claramente entendemos, meus irmãos, que muitos entre a multidão, de fato, lutavam pela soltura do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estavam ali que entendiam quem era Cristo, mas a maioria da multidão sempre gritava: crucifica-o, crucificam, porque foram incitados também pela liderança judaica, por inveja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui foi feita então duas escolhas por parte daquela multidão. Primeiro, da multidão e da liderança, na verdade, escolheram a ilegalidade em vez da legalidade, da justiça e do direito. Escolheu alguém que infringiu a lei e transgrediu e violou as leis, que não cumpriu nada disso em detrimento daquele que havia cumprido toda a lei, entregando-o então para ser crucificado. Um certo comentador disse que, abre aspas, no coração humano existe uma veia que rejeita a lei, que quer fazer as coisas como bem entende e que quer romper limites e pisotear os resquícios de toda a disciplina. Ele diz: esse é o pecado então da anomia, que é a transgressão da lei. Isso é a nossa natureza, isso é a natureza sua e minha.
quando diz algo é proibido, nós temos a tendência de experimentar, de fazer, para ver de fato se é proibido. Essa é a sua e a minha natureza má. Não é diferente daquilo que aquela multidão escolheu, do que aquela liderança escolheu, a liderança judaica escolheu para fazer com o Senhor Jesus Cristo. A segunda escolha que eles fizeram é que escolheram a guerra em vez da paz. O homem sedento de sangue foi solto, mas o homem que era o príncipe da paz foi entregue para verter o seu sangue em nosso lugar. Escolheram o ódio, a violência, em vez, na verdade, do amor. Essa é também a característica da nossa natureza. A nossa tendência é essa, a sua tendência é essa, por causa do nosso pecado. Paulo, o próprio apóstolo Paulo, o homem de Deus, chamado para servir ao Senhor entre os gentios, ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim, ou quantas vezes eu faço. E meus queridos, essa é a nossa natureza, essa é a nossa natureza. É por isso que nem eu nem você teríamos condição de vencer o caminho da cruz, pelo cumprimento da lei, mas Cristo fez por nós, substituindo-nos, tomando o nosso lugar, o meu lugar. Pilatos queria contentar a multidão, e então ele manda açoitar ao Senhor Jesus Cristo, e é isso que o versículo 15 mostra para nós. Querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, soltou o homem assassino, soltou, quem sabe, aquele que o grupo dos sicários ia fazer festa naquele dia, mas condenou o Senhor Jesus Cristo, mandou açoitá-lo. Como é que eram os açoites que eles faziam? Entre os judeus, se poderia açoitar alguém até 39 vezes, ou seja, uma quarentena menos um, não podia passar disso. Mas entre os romanos não havia esse limite. Mas um outro detalhe importante, abrindo um parêntese aqui, que os açoites eram feitos então com um instrumento, um chicote, feito então de couro, e em que as suas pontas eram pedaços de osso, ou quantas vezes pedaços de estanho, de coisa pesada, de ferro, para que então as chibatadas pudessem, na verdade, cortar a pele daquele que era então amarrado, o prisioneiro, e de preferência sempre de costas para cima, amarrado, para que então o chicote pudesse cumprir o seu papel. E ali eram aplicadas as chicotadas, até muitas vezes dilacerar o corpo da pessoa, até cortar pedaços de pele e de carne e ficarem dependuradas, aumentando sempre a sua dor. E segundo os comentadores desses episódios, quantas vezes aqueles que eram açoitados tinham os olhos muitas vezes que saíam das órbitas, de tanto espancamento, muitas vezes, e quantos deles enlouqueciam por causa da brutalidade dos açoites. Muitos inconscientemente saíam daquele momento, mas uma coisa que faz a diferença, o mesmo fizeram com o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus conscientemente caminhou até a cruz. Ele foi julgado no seu lugar. A culpa era sua. Apesar da crueldade, Jesus mantém até o fim o seu projeto, porque era um projeto que envolvia você e eu. Isso é o que fizeram com Jesus, o que você e eu merecíamos. Às vezes ficamos a imaginar todo esse sofrimento de Cristo e pensar assim, por que alguém sofreria tanto por outros? Só o fez por amor de fato. Isso demonstrou o grande amor de Cristo por nós. Se entregou para ser condenado, para que eu e você pudéssemos ser absolvidos.
Eu quero buscar algumas aplicações aqui. Quantas vezes, não muito diferente daquela multidão, meus irmãos, daqueles líderes religiosos, nós gostaríamos que não existissem os 10 mandamentos, e assim nós seríamos donos dos nossos próprios narizes. Faríamos o que nós bem entendêssemos, tudo o que quiséssemos, desenfreadamente, como aquele sicário, como aquele grupo dos sicários. Somos muitas vezes como os discípulos que abandonaram o Senhor Jesus Cristo, como Judas que muitas vezes trai ao Senhor Jesus Cristo, ou quem sabe como Pedro que nega ao Senhor Jesus, ou mesmo como aquela multidão, quem sabe segue Jesus bem de longe, para que eu não seja reconhecido como um daqueles, assim como fez Pedro também. Será que não temos seguido Jesus de longe? Será que não temos olhado para os desafios do Evangelho e olhado isso apenas à distância das plataformas da vida, sem nos envolvermos de fato com o Evangelho? Você há de convir comigo que quantas vezes nós preferimos decisões que causam desunião, causam guerra entre irmãos, quem sabe dentro da família, mas muitas vezes menos aquele que é o príncipe da paz. Às vezes as nossas decisões envolvem a preferência de Barrabás do que de Jesus. Preferimos aquilo que verte sangue do que aquilo que demonstra amor na nossa convivência diária. É mais fácil nós condenarmos aqueles que assim o fizeram, mas muitas vezes nós podemos estar repetindo em proporções diferentes ou em lugares diferentes. Talvez a mesma decisão. Eu prefiro a violência do que a paz. Como já contei, acontece muitas vezes, como o ódio reina no coração do ser humano, ao invés do amor. O que eu e você merecíamos? Lembre-se sempre, aqueles açoites eram nossos. Todo aquele sangue que manchava todo o corpo de Jesus, aquela coroa era sua e era minha. E nós precisávamos perguntar, Jesus julgado no meu lugar, o que eu tenho feito de fato para expressar o meu amor por Jesus? Por gratidão pelo que Ele fez por mim. Eu quero caminhar para o final de nossa mensagem com uma terceira abordagem. Lembrando que Jesus foi condenado para me absolver. Jesus foi condenado para que eu fosse livre. Em último lugar, Jesus, então, ele é zombado também em meu lugar. Jesus, ele é zombado em meu lugar. A partir do verso 16 ao verso 20, nós encontramos o texto dizendo: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Ali vestiram de púrpura, tecendo a coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve, Rei dos judeus. Ainda não eram 9 horas da manhã, quando todos se uniram para receber de fato e continuar aquilo que legalmente tinham feito durante uma grande parte da noite. Ali estava reunida a corte novamente, veste assim Jesus Cristo e começa então a sua zombaria. Há 3 verbos aqui que nos chamam a atenção nesse texto, que é o verbo davam, nós encontramos aqui no verso 19, davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam-lhe e pondo-lhe de joelho o adoraram, ou o adoravam. São 3 verbos que o texto nos traz aqui, que ele está na forma imperfeita,
e dá-nos a ideia exatamente de repetição, então, desses atos. Então, repetida e sequencialmente, os soldados zombavam de Jesus por sua reivindicação como rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Tudo isso desenrola em que espaço? Dentro de um pretório, que é termo muito bem para referir-se então ao palácio de Herodes. Ali então eles estavam numa fortaleza chamada Fortaleza Antônia, normalmente onde as tropas romanas estavam aquarteladas, e ali então foi exatamente o lugar em que zombavam do Senhor Jesus Cristo. E depois de zombarem, diz o texto, que eles então o vestem Jesus de púrpura e depois tiram esta roupa e vestem então das roupas, suas próprias roupas. Bruce, no seu comentário, ele diz que os guardas brutais e o governador sedento do poder e líderes religiosos coniventes tinham a vantagem. Mas, todavia, portanto, eles não conheciam o verdadeiro poder e a verdadeira autoridade deste homem, a quem eles estavam torturando e condenando à morte e zombando dele. Então ele diz: os poderes e filosofias mundanas que zombam do senhorio de Jesus não serão tão arrogantes quando Jesus voltar no seu julgamento. Eles se depararão com aquele que é toda a autoridade, não entendendo que ali estava alguém com toda a autoridade, porém entregando-se por nossa causa, sendo condenado para nos absolver, para nos deixar livres. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, no capítulo 2, versículo 9 a 11, ele vai dizer: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E o texto diz: para a glória de Deus Pai. Jesus é zombado em meu e em seu lugar. E ali, meus irmãos, foi o início de toda a zombaria que no cristianismo se encontra. Os cristãos sempre foram e serão alvos do ridículo, quantas vezes do cômico, do grotesco. E nós vamos encontrar, por exemplo, quando nós olhamos o Senhor Jesus Cristo no seu ministério, iniciando o seu ministério, conforme Mateus capítulo 5, no versículo 11. Diz então o Senhor Jesus Cristo nesse texto das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Veja a declaração aqui do Senhor, e é isso que acontece conosco. Todavia as intervenções dos judeus estavam, na verdade, naquele momento, contaminadas de ódio. O Espírito Santo, por meio do profeta Isaías, meus irmãos, nos traz algo interessante para lembrar desse momento como um cumprimento profético, mas de uma entrega que Jesus fez por nós. O texto lá nos diz, Isaías 50, versículo 6, ofereci as minhas costas aos que me batiam, e a minha face aos que me arrancaram a barba. Não escondi o meu rosto das zombarias e da cuspida. Fecha aspas. Ali estava o nosso Senhor Jesus, assumindo o meu e o seu lugar. Mas o profeta Isaías, conforme o capítulo 52, a partir do verso 14, e eu leio esse texto e gostaria que você com atenção pudesse acompanhar, diz assim a Escritura: como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que de outros filhos dos homens. Assim causará admirações às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, era totalmente desfigurado o corpo do Senhor Jesus Cristo. E então o texto diz: olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus, ele sofreu ali na cruz, quando Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quem feriu a Cristo foi o próprio Deus, era o projeto de Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6, e até aqui eu leio: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, isso é, o Deus soberano, o Deus da aliança, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus foi condenado para me absolver. Jesus foi condenado para que eu e você fôssemos livres. A pergunta que não pode calar é: estamos preparados para sermos zombados por causa de Cristo Jesus? Você é um crentinho, meia tigela, o que é isso? Você ainda está nesse tempo ainda de seguir uma religião? É isso? Esse tal de Jesus nunca virá nada, isso aí é conto de fada. Quantos anos eu vivo e diz que esse Jesus há de voltar? Quem sabe quantas zombarias você tem sofrido por causa de Jesus? Meus irmãos, se muitas vezes o Senhor nos permite suportar o ridículo por sermos cristãos, isso nos ajudará a nós lembrarmos que o Salvador Jesus, na verdade, sofreu zombaria muito maior por nós. E tal como os discípulos que sofreram por causa de Cristo, nós deveríamos nos sentir, na verdade, felizes por sofrer por causa de Jesus. Quando você é ridicularizado no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, quem sabe entre os seus amigos, louve a Deus por isso, agradeça a Deus, porque o Evangelho faz uma diferença na sua vida. As zombarias são grandes. Cristo as sofreu para lembrar para você e para mim a respeito delas. Conta-nos, registra a história, que nas paredes de Pompeia, preservada até pelos grafites da época, está escrito a caricatura de um cristão ajoelhado diante de um jumento, e abaixo dele as seguintes palavras: Anaximenes adora seu Deus. E eu pergunto, como nós encaramos coisas dessa natureza? Jesus nos advertiu desde o início do cristianismo: se o mundo vos odeia, diz a Escritura, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Soltariam você como soltou Barrabás. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. O Senhor adverte o nosso coração nesse texto da Escritura, conforme o Evangelho de João nos registra. E continua o texto no versículo 20: lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se
obedeceram à minha palavra, também obedecerão a vocês. O Senhor Jesus nos adverte, de fato lembrando, o mundo vai continuar nos odiando aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Se em algum momento nós formos zombados, meus irmãos, por pessoas hostis, lembre, Cristo sofreu muito mais por nós, muito mais por nós. Precisamos lembrar, se somos zombados, a palavra de Deus nos diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não há alegria maior do que essa. E saber que quando estamos em Cristo, nós estamos seguros. Nenhuma zombaria nos tirará do caminho dos céus, que o Senhor reserva para cada um de nós. Eu quero então encerrar a nossa mensagem, lembrando que a condenação de Jesus foi para que você e eu pudéssemos ser absolvidos. Que isso traga ao nosso coração uma alegria tamanha, que enfrentemos quaisquer circunstâncias nessa vida, com alegria, quando nós sofrermos como cristãos. E é isso que a palavra de Deus, conforme Lucas nos registra. Se você sofre por Cristo, bem-aventurados sois, felizes vocês são. Mas se sofrerem como assassinos, como ladrões, não há alegria nisso, pelo contrário, precisamos depender do Senhor, para que assim nós não sejamos acusados ou quantas vezes condenados por isso. Que você e eu lembremos desta verdade, que a sentença que era sua, Jesus tomou por nós. Todo o ritual romano da execução havia, na verdade, sido estabelecido. E quando encerrou tudo isso, e aqui encerra o texto, e continuaremos isso a partir do verso 21, na próxima mensagem. Todo esse ritual, quando era então encerrado, então o juiz dizia: a sentença é que este homem seja levado à cruz. Então, nesse momento, o juiz ordenava a um soldado: vai e prepara a cruz. E esse é o momento que encerra o versículo 20. E então o levaram a fim de o crucificarem, que era o seu caminho e o meu caminho. Eu quero dizer para você que também, quem sabe esteja me ouvindo, mas continua longe de Cristo Jesus. O convite do Senhor continua o mesmo até hoje. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De repente você esteja caminhando e não sabe para onde está caminhando. Quem sabe você esteja vivendo e não sabe a que fim dará o seu destino quando você morrer. Cristo nos dá segurança. Vale a pena nós descansarmos naquele que morreu para nos absolver. É só entregar a vida a Cristo Jesus e receber dele a verdadeira liberdade. Liberdade para servir, liberdade para caminharmos, liberdade da cruz que era minha e que era sua. E a minha oração é que Deus possa aplicar essa verdade ao coração também de cada um de nós crentes em Cristo, para que a alegria dessa verdade cada dia inunde o nosso coração e nos faça crentes mais comprometidos com Cristo, prontos para enfrentar qualquer dissabor nesta vida, sabendo que eu posso fazê-lo, posso sofrer isso, mas que eu sofra por causa de Jesus e não por causa dos meus pecados. Que Deus te abençoe, que Deus faça e aplique isso no seu coração. Quero convidar você a ficar em pé, enquanto oramos, enquanto a equipe nesse instante toma posição também, para a gente cantar uma música, enquanto nós refletimos a respeito disso, mas antes eu quero orar com você. Senhor Deus, toda glória, toda honra sejam dadas a Ti. O Senhor que escreveu o caminho da cruz, o caminho do sofrimento do Teu Filho, todo aquele processo no qual, Deus, Ele foi inserido, toda forma condenatória, de forma ilegal, mas por nossa causa, Senhor. Portanto, ó Deus, a sua condenação, para ser entregue, para ser crucificado, Deus,
é o que eu merecia, é o que nós merecíamos. Nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar e te bendizer. E dizer assim a Deus, muito obrigado, porque Cristo tomou o nosso lugar. E nos livrou da condenação eterna. Nos livrou da morte eterna. Nos livrou do inferno. E essa é a proposta do Evangelho. Oh Deus, se porventura, aquelas pessoas que nos ouçam nesta noite, oh Deus, ainda continuam longe do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa convencê-las de que os seus pecados também podem ser perdoados em Cristo Jesus. E Cristo Jesus pode libertá-los da condenação eterna, pela sua substituição na cruz do Calvário, entregando-se em seu lugar. Senhor, que o nosso coração sempre se volte para Ti por gratidão, porque mais uma vez a Tua graça se manifestou de forma abundante no sofrimento do Teu Filho, naqueles açoites que eram das nossas costas, e o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós. Que nós possamos responder a este Evangelho, ó Deus, com dedicação, com compromisso, com paixão pela obra do Senhor. E seja isso para a Tua glória e honra, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Cantemos ao Senhor nesse instante.